Números capítulo 35, você vai ver então que houve ali o censo no primeiro censo, que era aquela questão dos exércitos, houve o segundo censo que era para saber a proporção das terras, que não contaram os levitas, né? Mas aqui houve então uma mudança de necessidade, porque, por exemplo, os levitas, eles recebiam o dízimo, né, de gados, essas coisas, eles tinham que ter um lugar para poder tratar esse dízimo que eles recebiam, né? Então aqui é estabelecido então a parte desta terra para esses levitas, e junto com isso vem uma figura das cidades refúgio, que na verdade são 6 cidades refúgio. O que, que significa essa cidade refúgio, né? Aqui a gente vai ver muito claramente nesse capítulo que é uma questão de... é como se fosse um local, meio que um local de detenção. Eu vou tentar explicar para que vocês entendam. Na abordagem que você vê a partir da cidade refúgio, você vai ver que tem aqui o seguinte: a execução do homicida. Alguém mata uma pessoa com a intenção de matar esta pessoa, está muito claro. Este homicida tem que ser morto. Pena de morte, pena capital. Isso é o que está na Bíblia, tá? E só que se alguém mata sem a intenção de matar, né, alguém por um acidente mata uma pessoa, ela não estava totalmente inocente. Ali a cidade de refúgio ela ia para ficar esperando até um julgamento. Tá? Havia um julgamento para este caso. E uma vez que ela fosse inocente, não seria mais sangue por sangue, porém, ela não seria 100% livre, porque ela teria que ficar na cidade de refúgio, confinado, até morrer o sumo sacerdote que fez ali a unção nesta pessoa, né, que passou o óleo nessa pessoa. Então, você percebe como uma coisa em sociedade começa a se estruturar e de forma extremamente organizada, e a gente vê que até a nossa sociedade de hoje tem algumas nuances disso. Ou seja, se alguém mata uma pessoa sem intenção de matar, não significa que ela não tenha que responder um processo sobre isso. Ela vai responder, e ainda que seja sem a intenção, ela pode ter sim uma pena de reclusão, ainda que reduzida. Nessa época aqui, era assim: matou, houve um fator de premeditação, vou matar aquela pessoa porque eu quero matá-la, eu detesto ela. Matou é morrer, pena de morte, né? Sangue por sangue. Não teve a intenção de matar, vai para uma cidade de refúgio. E nesse contexto da cidade de refúgio tinha o seguinte: ele tinha que ficar lá dentro. Se ele fosse visto fora dos limites da cidade de refúgio, essa pessoa que cometeu esse crime sem intenção, ele podia ser morto e não ter nenhum problema para aquele que matou ele, né? O vingador, né? Que se falava, né? Então, se ele tivesse fora desses arredores, ok. Agora, o fato dele ter sido inocente ou de ter um acidente causado esta morte não o dava uma liberdade total. Ele tinha que ficar lá confinado na cidade de refúgio. Então, é para isso que se tinha essas cidades de refúgio, que era uma espécie de detenção para esse tipo de coisa, né? E uma das questões que também é tratado aqui é que assim, quando alguma pessoa era acusada de homicídio, não podia ser só palavra com palavra, né? Ah, eu digo que você matou e você disse que não, então prevalece a minha palavra? Não. Aqui está dizendo que só com o depoimento de a partir de 2 pessoas, ou seja, se mais testemunhas viram esse homicídio, aí sim ele vai ser culpado de morte e aí sim ele vai ser morto, né? Lembrando que, claro, né, hoje as pessoas mentem com uma facilidade absurda. Aqui nós estávamos falando do povo da aliança, que era um povo que não podia mentir diante do Senhor. Então, obviamente, ninguém ia fazer uma acusação dessa até este momento aqui, e segundo a lei que foi estabelecida, de forma fraudulenta e mentirosa, tá? Então, aqui você vê tudo isso e também você vê o sentido da cidade de refúgio. Por que que se tinha essa detenção, essa cidade de refúgio? Para que estas coisas não profanassem a terra de Canaã, que era uma terra dada por Deus. Ou seja, de novo, a santidade vindo à tona. Tudo isso que foi estabelecido, o local para os levitas, as cidades de refúgio para que se tivesse esse julgamento, para que não se matasse alguém de forma acelerada ou precipitada, era justamente para que se ocorresse estas coisas não ocorressem de forma a profanar aquela terra a qual Deus havia dado. Então é maravilhoso você enxergar tudo isso. Você vê que a vida em sociedade vai trazendo novas necessidades, novas determinações e as tratativas desses cenários. Então, primeiro, a execução do homicídio. O crime acontecia? Acontecia. Para que se tivesse essa orientação é porque acontecia. Então, obviamente, matou com uma premeditação, quis matar, por matar, vai ser morto. Aqui não tinha moleza na pena capital. Aqui, o homicida é merecedor da pena de morte e acabou o ponto final, né? E, matei sem querer, vamos matar esse que matou sem querer? Não, vai ter um julgamento, vai se analisar se é verdade que matou sem querer, e sendo sem querer, não está totalmente isento de alguma punição, que era a cidade de refúgio. Então você vê que aqui começamos a olhar basicamente a estrutura de uma sociedade
e que isso tem as suas particularidades e semelhanças com muitos sistemas de sociedade que nós temos hoje, inclusive o nosso brasileiro. Você vai ver que quando a pessoa, ela, como eu já comentei aqui, se ela porventura em um acidente mata uma pessoa, ainda que sem intenção, e ainda sendo um acidente, ela não está isenta de responder um processo criminal. Então você vê Deus organizando este povo, cuidando dos detalhes das novas urgências da sociedade, olhando para as circunstâncias e para as situações, enfim, Deus sendo organizado ao longo de toda a história de uma humanidade.